Imagine o cenário mais aterrorizante de toda a existência humana. Você chega diante dos portões da eternidade, com a certeza absoluta de que vai entrar. Afinal, você frequentou os cultos de domingo a vida inteira, cantou todos os louvores do momento, entregou o seu dízimo e até usou camisetas com versículos bíblicos. Mas, de repente, o juiz do universo olha nos seus olhos e declara a sentença que congela a sua alma. Nunca te conheci. Afasta-te de mim. Se nós fôssemos avaliar a igreja evangélica moderna à luz do evangelho puro e inegociável de Jesus Cristo, a estatística seria de dar calafrios. A triste e brutal realidade é que a esmagadora maioria das pessoas que hoje se chamam de cristãs não vai cruzar as portas do céu. E o motivo para essa carnificina espiritual é simples. Os falsos pastores da nossa geração substituíram a porta estreita do Calvário por uma porta giratória de shopping center. Eles te vendem uma salvação confortável, onde você pode entrar carregando toda a bagagem do seu pecado de estimação, o seu orgulho, a sua ganância e o seu amor pelo mundo. Eles criaram um bezerro de ouro, um evangelho fast food, sem renúncia, sem cruz diária e sem o terror do arrependimento. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, via multidões lotando o seu tabernáculo, mas alertava com lágrimas nos olhos que o maior triunfo do diabo não é criar ateus declarados, é encher as igrejas de pessoas que têm absoluta certeza da salvação, enquanto caminham a passos largos para a condenação eterna. Neste vídeo, nós vamos desenterrar a verdadeira doutrina da porta estreita, revelada em Mateus 7. Se você está confortável com a sua religiosidade de fachada e quer continuar sendo massageado, feche este vídeo agora. Mas se você tem coragem de testar a sua própria salvação e escapar do auto-engano da porta larga, preste muita atenção. A sua eternidade depende de qual porta você vai escolher nos próximos minutos. Nós vivemos na era da obsessão pelos números. A mente do crente moderno foi treinada pelo marketing e pelas redes sociais para acreditar em uma mentira diabólica. Se uma igreja tem 10.000 membros, um estacionamento gigantesco, uma estrutura de show internacional e milhões de visualizações na internet, então o Espírito Santo obrigatoriamente está naquele lugar. Nós cometemos o erro fatal de confundir ajuntamento de pessoas com aprovação divina. A igreja de hoje transformou o cristianismo em uma democracia, onde a verdade é decidida pelo voto da maioria. Mas Jesus Cristo, o mestre da verdade incorruptível, rasgou essa ilusão de ótica no Sermão do Monte. Em Mateus, capítulo 7, versículo 13, ele olha para os seus discípulos e dispara uma sentença que deveria fazer o evangelicalismo moderno tremer de pavor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Preste muita atenção na palavra aterrorizante que o Filho de Deus escolheu. Ele não disse que alguns se perdem, ou que uma pequena minoria rebelde vai para o inferno. Ele decretou que muitos entram pela porta larga. A esmagadora maioria da humanidade não está em um caminho estreito e solitário. Eles estão marchando alegremente em uma rodovia de 6 pistas, perfeitamente asfaltada, que desemboca direto no Lago de Fogo. E a tragédia suprema é que essa avenida espaçosa não está lotada apenas de ateus declarados, assassinos ou criminosos perigosos. Ela está absolutamente engarrafada de pessoas religiosas. Por que a porta larga é tão atrativa? Por que as mega-igrejas que pregam o falso evangelho estão sempre lotadas? A resposta é dolorosamente simples. A porta larga
é construída sob medida para a sua carne. Ela é uma porta de inclusão total que não exige absolutamente nenhum arrependimento. Você pode atravessar a porta larga carregando toda a bagagem do seu egoísmo. Você não precisa abandonar o seu pecado de estimação, o seu vício em pornografia, a sua ganância financeira, a sua fofoca ou a sua arrogância. É o evangelho do venha como você está e continue exatamente como você é. Os falsos pastores da teologia da prosperidade e do entretenimento colocaram uma placa de neon piscando em cima da porta larga com a palavra graça. Mas não é a graça que custou o sangue do Filho de Deus. É uma graça barata, de plástico, que te dá um tapinha nas costas e diz que Deus só quer te ver feliz. Eles funcionam como animadores de auditório, anestesiando a consciência do pecador, garantindo que ele não sinta nenhum incômodo moral enquanto caminha direto para o abismo. Charles Spurgeon, olhando para as ruas lotadas de Londres e para as igrejas abarrotadas de crentes mornos do seu tempo, levantou a voz como um profeta do Antigo Testamento para destruir a segurança da multidão. O caminho para o inferno é suave, incrivelmente confortável e altamente popular. Não cometa o erro fatal de acreditar que a sua alma está segura apenas porque você caminha cercado por uma multidão de religiosos de mãos dadas. O diabo não se importa nem um pouco se você canta louvores ou levanta as mãos durante a viagem, desde que você continue caminhando na direção do matadouro. A estrada larga não exige cruz, não exige lágrimas de humilhação e nunca ofenderá o seu orgulho. Ir para o inferno com a multidão não diminuirá em nada o calor das chamas. Apenas provará que você amou mais a aprovação dos homens perdidos do que a verdade do Deus Santo. Isso é um golpe de misericórdia na superficialidade da nossa geração. As pessoas que estão na porta larga não sabem que estão indo para a perdição. Elas acham que são crentes. Elas usam o vocabulário gospel, frequentam os mesmos cultos e choram as mesmas emoções falsas. Mas a vida prática delas, fora do prédio da igreja, é indistinguível da vida de um ímpio. Elas amam as bênçãos de Cristo, mas têm um nojo mortal da cruz de Cristo. Mas se a porta larga é tão convidativa e a multidão marcha por ela com tanta segurança, o que acontece com aquele pequeno remanescente que decide não seguir o fluxo? Se você se recusa a entrar no caminho espaçoso e decide procurar a outra entrada, qual é a exigência brutal e excruciante que aguarda aquele que tenta atravessar os batentes da porta estreita? No exato momento em que você dá as costas para a multidão ruidosa, abandona a rodovia espaçosa do falso evangelho e se aproxima da entrada que Jesus Cristo determinou para a vida eterna, a sua natureza humana sofre um choque de repulsa imediato. O versículo 14 de Mateus 7 decreta a sentença que ofende profundamente a nossa geração mimada. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Preste muita atenção na arquitetura espiritual da salvação. A porta não é estreita porque Deus é um tirano mesquinho que deseja dificultar o acesso ao céu. A porta é milimetricamente estreita porque ela foi desenhada com um único propósito letal: rasgar, esmagar e arrancar toda a bagagem que você traz do mundo. A igreja do entretenimento te convida a vir para Jesus, trazendo seu estilo de vida intacto. Mas a porta estreita funciona como um filtro implacável contra a hipocrisia. Ela é larga o suficiente para a passagem de um pecador miserável, mas é absolutamente impossível de ser cruzada por um homem agarrado aos seus ídolos. Imagine a cena de forma literal. Você não pode atravessar uma fenda apertada na rocha carregando malas gigantescas
nas duas mãos. Quando o jovem rico se aproximou de Jesus, no Evangelho de Marcos, ele queria a vida eterna. Ele tinha a moralidade, a religião e o respeito da sociedade. Mas quando ele chegou diante da porta estreita, ele percebeu que precisava soltar as malas do seu amor ao dinheiro para conseguir passar. A Bíblia diz que ele retirou-se triste. Ele achou o preço alto demais. Ele preferiu o inferno com os bolsos cheios do que o céu de mãos vazias. O falso convertido chega diante da porta da salvação e tenta passar de lado, tentando espremer o seu pecado de estimação junto com ele. Ele quer Jesus como Salvador, para não queimar no lago de fogo. Mas se recusa a abandonar a imoralidade no histórico do celular, a arrogância contra a esposa e o orgulho das suas próprias conquistas terrenas. Ele descobre, com terror, que os batentes da porta estreita não cedem 1 milímetro. A salvação não se adapta ao seu ego. É o seu ego que precisa ser violentamente amputado para que você caiba na salvação. Charles Spurgeon, com a precisão de um cirurgião operando o tumor da falsa conversão, destruiu a ilusão de quem tenta barganhar com o Todo-Poderoso. Você pode estar perfeitamente disposto a aceitar a Cristo, desde que Ele permita que você mantenha os seus pecados de estimação. Mas ouça o estrondo da eternidade. Cristo será o Senhor absoluto de tudo, ou Ele não será Senhor de absolutamente nada. A porta do céu é tão estreita que não permite a entrada de um homem e do seu orgulho ao mesmo tempo. Você precisa deixar os seus fardos do lado de fora. Você precisa ser esvaziado da sua própria justiça. Aquele que tenta entrar no reino dos céus, caminhando de pé, com o peito estufado pelos seus próprios méritos, baterá a testa contra o batente da porta. Ninguém cruza o limiar da graça, a não ser de joelhos, rastejando sobre o pó da própria humilhação e clamando por misericórdia. Essa é a anatomia brutal da humilhação que o evangelicalismo atual baniu dos púlpitos. Você não aceita Jesus como quem aceita um brinde. Você se rende a Ele como um prisioneiro de guerra. A porta estreita não tolera o fariseu que lista as suas boas obras, mas ela se escancara para o publicano que bate no peito chorando a sua miséria. A dor de atravessar essa entrada é a dor do arrependimento genuíno. É o luto de matar a sua velha natureza. É a agonia de perceber que nada do que você construiu na terra serve como moeda de troca no tribunal de Deus. E quando, pela pura e soberana graça do Espírito Santo, você finalmente abandona a sua bagagem, cai de joelhos, chora o seu pecado e consegue se espremer pela fresta ensanguentada do Calvário, a sua carne respira aliviada, achando que o pior já passou. Você cruzou a porta. Você está do lado de dentro. O pior deve ter ficado para trás, certo? A ilusão durará apenas o tempo de você levantar os olhos do chão e olhar para o trajeto que se estende à sua frente. A porta era apenas o filtro de entrada. A verdadeira prova de fogo que separa o trigo do joio começa no exato momento em que os seus pés tocam a estrada do discipulado. Você rastejou de joelhos pela porta estreita. A bagagem pesada dos seus pecados de estimação e da sua justiça própria foi violentamente arrancada das suas mãos. A igreja moderna do entretenimento te ensinou que, a partir deste exato segundo, você se torna um cliente VIP do universo. Eles garantem que os anjos vão desenrolar um tapete vermelho sob os seus pés, a sua conta bancária vai multiplicar, as suas doenças vão sumir e a sua vida será uma sequência ininterrupta de vitórias e aplausos. Mas Jesus Cristo pulveriza essa ilusão patética na segunda metade de Mateus 7,14.
cravando, e apertado o caminho que leva à vida. Preste muita atenção na física aterrorizante dessas palavras. A porta é a justificação, o momento miraculoso e único em que o Espírito Santo ressuscita a sua alma morta e te declara justo pelo sangue de Cristo. Mas o caminho que se abre logo após a porta é a santificação. E esse caminho não é uma rodovia asfaltada. É uma trilha rochosa, íngreme e claustrofóbica. A palavra usada no original grego para apertado é tlibo, que significa literalmente ser prensado, esmagado, afligido e espremido como uvas em um lagar. Isso soa parecido com a teologia fofa que você escuta aos domingos de manhã? O falso convertido entra em pânico quando descobre essa realidade. Ele consegue fingir uma conversão emocional no altar, chorando ao som de um teclado triste e de luzes baixas. Mas quando a segunda-feira chega e a realidade do caminho apertado o esmaga, ele entra em colapso. Quando ele percebe que o caminho exige engolir o orgulho no trabalho, ser fiel à esposa quando ninguém está olhando, perdoar a traição de um amigo e suportar a zombaria da sociedade por viver em santidade, ele se rebela. Ele chuta a primeira pedra pontiaguda do trajeto, olha para trás com saudade e abandona a marcha. O caminho apertado é o filtro infalível de Deus para separar os turistas religiosos dos verdadeiros peregrinos. Charles Spurgeon, pregando para uma geração que desejava a glória do céu sem suportar a agonia da cruz, esmagou essa covardia teológica com uma autoridade avassaladora. Muitos querem a Cristo como uma apólice de seguro contra o inferno, mas o rejeitam como o Rei absoluto que dita as regras das suas vidas. Não se iluda. Não há caminho aveludado para a glória. Como você ousa exigir uma coroa de rosas na terra, quando o seu próprio Senhor usou uma coroa de espinhos? O caminho para o céu é manchado com o sangue dos mártires e pavimentado com a renúncia diária da carne. Se a sua religião nunca te fez chorar de angústia, lutando contra as suas próprias tentações, se ela não te custa amigos, reputação e conforto, jogue-a no lixo, pois ela é a religião dos condenados. A verdadeira graça não nos tira da fornalha. Ela nos faz caminhar por dentro do fogo sem nos curvar aos ídolos. Essa é a teologia sangrenta da cruz. A ovelha verdadeira não caminha pela estrada apertada porque é masoquista. Ela marcha por ali porque a sua nova natureza tem nojo absoluto do cheiro de morte da porta larga. Ela sangra nas pedras. Ela cai sob o peso da cruz diária. Ela chora nas noites escuras da alma. Mas ela se levanta. Por quê? Porque a agonia da santificação é a prova irrefutável de que você está vivo. Cadáveres não sentem dor. Apenas homens vivos gritam quando a sua carne é cortada pelo bisturi de Deus. Se a guerra contra o seu próprio pecado te machuca todos os dias, alegre-se. Essa dor é o pulso da eternidade batendo no seu peito. Mas enquanto você sobe essa montanha sufocante, exausto e lutando contra os seus próprios instintos corrompidos, o perigo supremo não está nas pedras afiadas que cortam os seus pés. A ameaça mais letal contra a sua alma no caminho estreito não vem do chão. Ela vem das laterais da estrada. Vozes macias, carismáticas e extremamente reconfortantes começam a ecoar de trás dos arbustos, oferecendo a você um atalho. Homens engravatados, com bíblias abertas nas mãos, jurando falar em nome de Deus, apontando para uma trilha muito mais fácil e florida a poucos metros de distância. Quem são esses homens sorrindo para você no meio do deserto? E qual é o veneno mortal que escorre por trás de seus dentes perfeitos?
no exato instante em que o cansaço do caminho apertado ameaça esmagar os seus ossos. Quando seus pés sangram sobre as pedras da renúncia diária e a sua carne implora por um milissegundo de trégua, a ameaça mais letal do inferno entra em cena. Jesus Cristo, conhecendo perfeitamente a fragilidade da nossa natureza exausta, não encerrou o seu discurso apenas descrevendo a agonia da porta e do caminho. Imediatamente após o versículo 14, ele lança o alerta vermelho máximo no versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Preste extrema atenção na engenharia sofisticada desse engano. O diabo não é um amador estúpido que vai aparecer no meio da sua tribulação com chifres vermelhos e um tridente, mandando você abandonar a Cristo. Se ele fizesse isso, você correria para a cruz na mesma hora. O inferno é assustadoramente elegante. Ele envia emissários que usam o mesmo vocabulário que você, carregam a mesma Bíblia debaixo do braço, falam de amor, cantam louvores emocionantes e choram lágrimas perfeitamente coreografadas nos altares das mega-igrejas. Eles são os falsos pastores, os coaches gospel e os mercenários da teologia da prosperidade, que montam as suas tendas exatamente nas margens do caminho estreito. E o que eles oferecem? Eles olham para você, suado, ferido e humilhado, por carregar a sua cruz diariamente, e sorriem com uma compaixão demoníaca. Eles sussurram nos seus ouvidos: irmão, por que tanto sofrimento? Você é filho do rei. O rei não quer ver o seu filho passar por isso. Você não precisa carregar esse peso. Venha por aqui. Nós temos um atalho maravilhoso, asfaltado, cheio de vitórias e revelações inéditas. O falso profeta é o mestre supremo em anestesiar a consciência humana. Ele pega a doutrina sangrenta do Calvário e a substitui por uma sessão de autoajuda barata, jurando que você pode ter a coroa da glória sem nunca provar da coroa de espinhos. Eles usam a pele da ovelha com perfeição. Eles têm o carisma, a oratória impecável, a estética do sucesso e a promessa irresistível de alívio imediato. Eles convencem o crente exausto a soltar a sua cruz no chão e a dar um pequeno passo para fora da trilha espremida. E, nesse exato milissegundo, a alma que havia escapado da porta larga é seduzida a voltar para a rodovia da perdição, mas agora blindada pela ilusão aterradora de que está caminhando para o céu. Charles Spurgeon, com um ódio santo contra os manipuladores de púlpito que enviavam multidões cegas para a condenação, disparava a sua metralhadora teológica sem nenhuma piedade. Não existe veneno mais letal e asqueroso do que aquele que é servido em um cálice de ouro no próprio altar do Senhor. O lobo mais sanguinário do inferno não é o ateu que blasfema nas ruas, mas o falso mestre que sobe ao púlpito com a Bíblia aberta para pregar um Cristo sem cruz, um céu sem arrependimento e uma graça que passa a mão na cabeça do pecado. Eles afagam o ego das ovelhas com mensagens motivacionais, apenas para poderem devorar a sua lã e beber o seu sangue na segunda-feira. Fuja desesperadamente do pregador, que tenta tornar o caminho de Deus mais largo do que o próprio Cristo o fez. Ele não é um mensageiro de misericórdia. Ele é o porteiro sorridente da sua própria condenação eterna. Isso é de fazer a espinha gelar. O evangelicalismo moderno está infestado desses lobos. Eles dominam os algoritmos das redes sociais, lotam os estádios e vendem milhões de livros ensinando você a ser o centro do universo.
Eles transformaram o Evangelho da Salvação em um manual de enriquecimento ilícito e bem-estar emocional. A pele da ovelha é tão perfeita e a encenação é tão impecável que até mesmo os eleitos correm o sério risco de serem hipnotizados pela maciez das suas palavras. Mas se o lobo ora como ovelha, prega como ovelha e até chora como ovelha, como a sua mente finita pode escapar dessa armadilha óptica? Como o peregrino exausto, caminhando sob pressão, consegue olhar para a figura no palco e distinguir se o homem que segura o microfone é um embaixador do céu ou um predador do abismo. Jesus Cristo não nos deixou no escuro. Imediatamente após o alerta, ele entrega a única ferramenta capaz de rasgar o disfarce e expor as presas ensanguentadas da besta. O scanner infalível de Deus não analisa a lábia, ele disseca a raiz. Quando você está exausto no caminho estreito e o falso mestre se aproxima com a sua pele de ovelha perfeitamente costurada, a sua intuição humana é inútil. O diabo é o pai da mentira e domina a arte da falsificação há milênios. Se você avaliar um pregador pela sua eloquência no púlpito, pelas suas lágrimas emocionadas durante o louvor ou pelo tamanho colossal da sua igreja, você será engolido vivo. Jesus Cristo sabia que a casca exterior pode ser manipulada. Então ele entregou aos seus discípulos o único scanner espiritual impossível de ser fraudado. Em Mateus 7, versículo 16, o Mestre decreta a regra de ouro do discernimento cristão. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Preste extrema atenção na biologia espiritual que Cristo acabou de estabelecer. Ele não disse: pelos seus dons os conhecereis. Ele não disse: pelo seu carisma, pela sua oratória ou pelo seu sucesso financeiro os conhecereis. O evangelicalismo moderno está doente, cego e apodrecido justamente porque trocou a avaliação do fruto pela idolatria do dom. Nós aplaudimos homens que têm o dom da pregação, que sabem manipular multidões, que escrevem best-sellers e que possuem vozes angelicais. E ignoramos completamente o fato de que, nos bastidores das suas vidas privadas, eles são tiranos, adúlteros, narcisistas e apaixonados pelo dinheiro. Mas a natureza não mente. Você pode pegar um espinheiro venenoso, plantá-lo no melhor solo do mundo, podar as suas folhas para que fiquem parecidas com as de uma videira, regá-lo todos os dias e até pendurar uvas de plástico nos seus galhos para enganar os visitantes. De longe, a estética é perfeita. Mas quando a fome aperta e você morde aquele galho, o veneno escorre. Um lobo pode vestir a pele de uma ovelha, ele pode imitar o balido de uma ovelha e caminhar no meio do rebanho, mas a anatomia interna dele não muda. Lobos não produzem lã, eles produzem presas. Lobos não dão leite, eles bebem sangue. O fruto não é o que o homem faz no palco iluminado durante 2 horas no domingo. O fruto é quem esse homem é no escuro absoluto da terça-feira à noite. O fruto do verdadeiro homem de Deus é um caráter forjado na bigorna do arrependimento contínuo. É a santidade inegociável. É a humildade que não busca os holofotes, o repúdio feroz contra a própria vaidade e o amor sacrificial por ovelhas que não têm nada a oferecer em troca. Charles Spurgeon, fuzilando a hipocrisia dos ministros que ostentavam grandes números, mas viviam no esgoto moral, bradava com a voz de um trovão: o caráter de um homem é a verdadeira exegese da sua teologia. Não me importa se ele prega com a eloquência de um anjo e atrai multidões como um imã. Se a vida secreta dele é um antro de cobiça, orgulho e impureza, a sua religião
é uma fraude satânica. Um homem pode falsificar as folhas da profissão de fé. Ele pode pintar a casca da sua reputação com as cores mais brilhantes da piedade. Mas ele jamais conseguirá falsificar a seiva da sua própria raiz. A árvore podre, mais cedo ou mais tarde, será traída pelo gosto amargo do seu próprio fruto. Cuidado com o pregador, cuja língua é de ouro, mas cujo coração é de chumbo derretido na fornalha da ganância. Essa é a guilhotina que decapita a idolatria gospel. Se o pastor que você segue não tem o fruto do Espírito Santo na sua conduta, se ele é avarento, se ele não aceita correção e trata a igreja como um império financeiro particular, fuja dele como você fugiria de uma casa em chamas. Ele é um espinheiro, e a promessa de Cristo no versículo 19 é que toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mas a mente humana, desesperada por sinais e maravilhas, insiste em argumentar contra a Bíblia. O crente iludido levanta a mão e questiona: mas e os milagres? Eu vi esse homem expulsar demônios. Eu vi curas acontecerem no ministério dele. Ele profetizou e aconteceu. Se ele é um lobo disfarçado e uma árvore podre, como Deus permite que o poder dele se manifeste através das mãos desse homem? Essa pergunta esconde o engano mais aterrorizante de todo o Novo Testamento. Quando você acha que poder espiritual é sinônimo de aprovação divina, você acaba de pisar na armadilha que engoliu milhões de almas. Para destruir essa ilusão, Cristo profere as palavras mais assustadoras de toda a história humana. A cena muda da terra para o juízo final. Quando o crente idólatra de homens é encurralado pela falta de caráter do seu pastor favorito, ele sempre joga a sua última e desesperada cartada na mesa. Mas eu vi o poder de Deus na vida dele. Eu vi demônios sendo expulsos, cânceres sumindo e profecias se cumprindo. Deus nunca usaria um lobo disfarçado para fazer milagres. Essa é a mentira mais aterrorizante e bem-sucedida que o inferno já enfiou na cabeça da igreja. Nós igualamos manifestação de poder com aprovação divina. Nós transformamos o carisma, o grito no microfone e o dom espiritual no selo definitivo de que alguém pertence ao céu. Mas o juiz do universo vai pulverizar essa ilusão infantil com um mar de chamas e ranger de dentes. Abra a sua Bíblia e encare o abismo do versículo 21. Jesus Cristo, rasgando o véu da eternidade, decreta: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E ele continua, no versículo 22, pintando a cena mais macabra de todo o juízo final. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Preste extrema atenção no currículo dessa multidão condenada. Eles não são ateus zombadores. Eles não são satanistas que profanaram igrejas. Eles não estão no inferno porque roubaram bancos. Eles estão de pé, diante do grande trono branco, ostentando o currículo pastoral mais cobiçado da nossa geração. Eles têm o poder. Eles expulsaram demônios reais. Eles curaram enfermos reais. A teologia de plástico esconde de você o fato brutal de que Deus, na sua soberania insondável, pode usar a boca de um jumento para falar com um profeta e pode perfeitamente usar as mãos de um lobo imoral para curar uma ovelha ferida. O milagre nunca testifica a santidade do vaso. O milagre testifica exclusivamente o poder do nome de Jesus e a misericórdia do céu para com quem recebe a cura. Lembre-se da tragédia de Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus por 3 anos. Ele foi enviado com os outros apóstolos.
Judas curou leprosos. Ele expulsou legiões de demônios. Ele pregou o evangelho e viu o inferno recuar diante da sua voz. Mas a raiz dele estava apodrecida. Ele roubava a bolsa de ofertas. Ele amava o dinheiro sujo mais do que amava o Messias. Ele tinha o dom da expulsão de demônios, mas o seu próprio peito era a morada de Satanás. O dom funcionava perfeitamente na frente da multidão, mas a salvação nunca existiu no escuro do seu quarto. E então, no versículo 23, o Cristo glorificado levanta o seu martelo e esmaga o pescoço da religiosidade com o veredito mais assustador das Escrituras. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra conhecer aqui é intimidade relacional e conjugal. Cristo não está dizendo, eu não sei quem vocês são. Ele está dizendo, nós nunca tivemos intimidade. Vocês usaram o meu nome como uma franquia para construir os seus impérios na terra. Vocês expulsaram demônios das outras pessoas, mas se recusaram a crucificar o próprio orgulho. Vocês curaram corpos físicos, mas as suas almas continuaram apodrecidas pela ganância. Charles Spurgeon, com a voz embargada pelo pavor desse destino eterno, implorava a sua congregação para fugir da ilusão dos dons e buscar o verdadeiro arrependimento. Não há lugar mais profundo e abrasador no lago de fogo do que aquele reservado para o homem que passou a vida inteira pregando o caminho da salvação para os outros, enquanto os seus próprios pés desciam a passos largos para o abismo. Que tragédia indescritível será acordar na eternidade. Ouvir o som dos demônios que você mesmo expulsou na terra, zombando da sua queda, e descobrir que você usou o nome de Cristo para curar estranhos, mas nunca permitiu que o Evangelho curasse a sua própria hipocrisia. Os dons sem a graça santificadora são apenas a corda de ouro maciço com a qual o falso profeta enforca a sua própria alma. Isso é um terremoto na nossa certeza arrogante. O palco, as luzes, os dons de cura e a oratória não são passaportes para o céu. Eles podem ser exatamente a cortina de fumaça que esconde a sua viagem para a perdição. Se a sua segurança eterna está baseada na sua utilidade dentro da igreja e não na sua intimidade no quarto de oração, você está pendurado por um fio de teia de aranha sobre a fornalha. Mas se a porta é tão estreita, se o caminho esmaga a carne, se os lobos espreitam a cada passo e se até os milagres não servem como garantia inabalável de salvação, qual é a única fundação que vai resistir quando o céu escurecer e a tempestade do juízo final despencar sobre a nossa cabeça? Depois de expor a ilusão da porta larga, a agonia do caminho estreito, a fraude dos falsos profetas e o terror dos milagres sem santidade, Jesus Cristo não encerra o seu discurso com uma mensagem reconfortante de autoajuda. O Mestre do Universo caminha para o clímax do Sermão do Monte e invoca a força mais incontrolável e devastadora da natureza para testar a sua religião. Nos versículos 24 a 27 do capítulo 7 de Mateus, ele conta a parábola definitiva dos dois construtores. A fundação de tudo o que você acredita será violentamente colocada à prova, não por uma leve garoa de outono, mas por um furacão escatológico. Preste muita atenção na semelhança aterradora entre os dois homens da parábola. O evangelicalismo moderno adora pintar o construtor tolo como um ateu maligno, um criminoso que zomba de Deus nas ruas. Mas leia o texto com a lente da verdade. Ambos os homens ouvem as palavras de Cristo. Ambos têm o projeto de construir uma casa espiritual. Ambos frequentam o mesmo culto de domingo. Cantam os mesmos hinos, dizem Amém para o mesmo sermão e, esteticamente,
as suas casas parecem idênticas por fora. A pintura é a mesma, o telhado é o mesmo, a arquitetura religiosa é impecável. A diferença colossal e eterna entre a salvação e a condenação não está visível na fachada. Ela está enterrada na fundação. O homem prudente escavou a terra, feriu as próprias mãos, suou sangue na rocha dura da obediência diária e cravou as suas estacas na prática irrenunciável da palavra de Deus. Ele atravessou a porta estreita e abraçou o custo do discipulado. Mas o homem insensato, seduzido pelo atalho da graça barata, teve preguiça de cavar. Ele construiu o seu castelo teológico sobre a areia movediça das emoções de culto, dos arrepios na espinha, da teologia da prosperidade e de uma fé que escuta o sermão, chora no altar, mas não altera 1 milímetro do seu caráter na segunda-feira. E então, o céu escurece. A Bíblia diz que caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos com fúria contra aquelas duas casas. A tempestade não é um ataque do diabo. A tempestade é o juízo final do Deus Todo-Poderoso, escrutinando cada obra humana com olhos de fogo. É o leito de morte, a doença incurável, o colapso financeiro e, em última instância, o tribunal de Cristo. Quando o vento da justiça divina atinge a casa de areia do falso convertido, a tragédia é indescritível. Não há milagre que a sustente. Não há dom de línguas que segure as paredes. Não há título de bispo, apóstolo ou profeta que impeça o desabamento. A casa cede, o orgulho racha e a alma inteira é pulverizada debaixo dos escombros da sua própria hipocrisia religiosa. E foi grande a sua ruína, sentencia o Filho de Deus. Charles Spurgeon, olhando para o abismo escuro onde caíam aqueles que brincavam de ser crentes, proferiu um alerta que deveria nos fazer tremer de joelhos. Qual será o desespero incalculável do homem que construiu a sua vida inteira sobre a areia da religião nominal, apenas para ver a sua casa desmoronar no exato milissegundo em que ele mais precisar dela? O falso cristianismo é um teto de papelão que derrete sob a primeira gota da ira de Deus. De que adianta ter o seu nome no hall de membros de uma igreja gigante na terra, se a fundação da sua alma não está cravada na rocha eterna da obediência a Cristo? Acorde. Construtor insensato, é infinitamente melhor destruir a sua casa de ilusões hoje com as suas próprias mãos, do que ser esmagado por ela no dia em que a trombeta do juízo final ecoar pelos céus. Essa é a linha de chegada. O sermão acabou. As portas estão diante de você. O caminho está traçado. Os lobos estão à espreita. O vento já está se formando no horizonte e o juiz está à porta. Você não pode terceirizar a sua salvação para o seu pastor, para a sua família ou para a sua denominação. Não existe espaço na porta estreita para você entrar de mãos dadas com o seu orgulho. Você terá que abandonar os seus ídolos, estrangular as suas desculpas e abraçar a cruz manchada de sangue de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há outra rocha. A multidão continua cantando e marchando alegremente na rodovia espaçosa em direção ao matadouro eterno. O portão largo está escancarado e a entrada é VIP. Mas olhe para a fresta apertada, espremida e solitária logo ali. As marcas de sangue no batente são do seu Salvador. A escolha é sua e as consequências são para sempre. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Se o Espírito Santo usou esse vídeo para arrancar você da ilusão da porta larga e esmagar a sua casa de areia, se você está disposto a suportar a agonia do caminho apertado para encontrar a vida eterna,
crave a sua fundação nos comentários. Fundado na rocha. E se você está exausto de ser enganado por lobos em pele de ovelha e quer forjar a sua mente com a pura, pesada e verdadeira teologia reformada, saia da multidão iludida. A escola do príncipe não vende atalhos. Nós ensinamos as Escrituras,